Olá, boa tarde. Bem-vindos ao canal. Dê um like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações do sininho. Hoje, 13 de agosto de 2020, o nosso tema de hoje, vamos falar sobre o assunto que vamos abordar é globalização. Globalização. Definição de globalização. Globalização é um processo de intensificação da integração da cultura, política, economia, do comércio, dos produtos, do dinheiro, das pessoas circulando pelos países, dos serviços em escala global, sendo possível graças com os avanços das telecomunicações e dos transportes. A globalização possui 4 fases. A primeira fase é navegações marítimas, século XV e século XVI. A segunda fase, impérios coloniais. Terceira fase, Guerra Fria, mundo bipolar. E a quarta fase, técnico-científico informacional. A primeira fase, navegações marítimas, século XV e século XVI. Então, o que ocorre? Nesse período, os europeus estão se lançando ao mar nessas rotas comerciais aqui entre a Índia, a América do Sul, a África, o objetivo de em busca de metais preciosos como ouro e prata e especiarias. Só que nesse período o imaginário popular é que o homem se lançando ao mar poderia se deparar com monstros marinhos, em terras poderia encontrar com gigantes, mas vale a pena correr esses riscos em busca de melhores condições de vida. Então, nessa fase aqui, há o início das relações comerciais entre os países em continentes distantes. A segunda fase é a fase dos impérios coloniais. O que acontece? Os países imperialistas começam a dominar as suas colônias, as suas possessões coloniais, impondo sua forma de viver, sua cultura e fazendo transações comerciais. Só que nesse período a gente pode classificar como os países do norte industrializados como desenvolvidos e os subdesenvolvidos ao sul, que fornecem matéria-prima aos países industrializados para produzir seus produtos e revender para os países ditos subdesenvolvidos. É nessa fase aí, a segunda fase. Outra característica da segunda fase é a Revolução Industrial, que com a invenção da máquina a vapor começou a se produzir em escala muito grande os produtos, e os produtos que eram produzidos na Europa não conseguia consumir todos, então tinha que ir em busca de novos mercados para conseguir mais dinheiro. Também foi o período do fim da o fim da Segunda Guerra Mundial, e nesse período também foi que se adotou o sistema Bretton Woods, como vocês podem ver aqui nessa imagem aqui, foi no dia da reunião. O que acontece? O sistema Bretton Woods é um sistema de gerenciamento financeiro internacional. Dessa forma, e foi realizado entre os países industrializados. Dessa forma, com esse acordo, fazem acordos comerciais para facilitar as trocas comerciais entre os países. Essa imagem aqui de uma produção em larga escala de automóveis também. Terceira fase, Guerra Fria, mundo bipolar. O que acontece? O mundo está numa tensão, num temor. Qual era o temor? Que houvesse uma guerra entre Estados Unidos e Rússia. Os dois possuem armas nucleares, e se ocorresse uma guerra nuclear, provavelmente o mundo não existiria mais. Os Estados Unidos, apesar deles não se enfrentarem diretamente, mas se encontrarem em algumas guerras, cada um de um lado, como a guerra do Vietnã, a guerra das Coreias. E além disso, a busca também por a
a busca para ver quem, a corrida para ver quem é o melhor, sempre a disputa entre americanos e russos para ver quem é o melhor para conseguir mais adeptos aos seus interesses. No caso, qual a diferença entre capitalismo e socialismo? O capitalismo valoriza o individualismo, os meios de produção pertencem à propriedade privada e o maior objetivo é o lucro. Já no socialismo, a economia é planificada e o principal objetivo é a satisfação básica do coletivo. A corrida espacial. Vocês podem observar aqui na imagem, ó, Yuri Gagarin, o primeiro homem a chegar na órbita da Lua. O satélite Sputnik, no caso aqui, são os russos, foram os primeiros. Em 1957 lançaram o satélite Sputnik, o primeiro satélite na órbita terrestre também foram os russos. E na disputa por essa corrida, vem os americanos e colocam o primeiro homem à Lua como Armstrong. Aqui você pode ver os três astronautas, Armstrong, Collins e Aldrin. A Apollo 11, que foi essa missão de levar o homem à Lua pelos americanos. O senador Joseph McCarthy, considerado o pai defensor do American Way of Life, ou como vocês podem ver aqui, there is no way like the way, there is no way like the American Way. Quer dizer, o caminho não há caminho melhor como o caminho americano, que é o caminho do consumismo, ter sua geladeira cheia de produtos, você comprar o seu cigarro, você comprar o seu carro, o seu sapato, sua roupa. Então, o consumismo era defendido pelo American Way of Life. E a queda do Muro de Berlim marcou o fim da Guerra Fria em 1989 e 2 anos depois, em 1991, a fragmentação da União Soviética e vários países que pertenciam à União Soviética começam a se declarar independentes. Mas mesmo assim a Rússia ainda tem uma influência política bastante relevante nesses países que pertenciam ao bloco socialista. E chegamos à quarta fase, que é técnico-científico e informacional. No caso aqui, o robô, né, a internet, sendo amigo do homem. Será? Nem sempre, né? Mas chegamos nessa fase, auxiliando em vários segmentos da sociedade. E ao longo desse período houveram várias criações, que podemos falar a TV, o rádio, o LP, a radiola para tocar o rádio, a fita cassete que tocava, a máquina de datilografar, o lambi-lambi, a biblioteca, que agora vocês vão no Google, já tem acesso a informações, a locadora de vídeo aqui, a fita, também o telefone, a lanterna, veio até chegar o celular. Mas até chegar o celular, que vocês veem, foi possível fazer o celular graças ao que? A nanotecnologia, pois a nanotecnologia é a capacidade de construir peças cada vez em tamanhos menores, a tamanho nano, e funcionar. Então, no caso, vocês podem ver, ó, a lanterna está no celular, é como se o computador estivesse no celular, o telefone está no celular, a radiola está no celular, o rádio está no celular. Então, quase tudo no celular, graças ao que? A nanotecnologia. E também com a grande criação, né, que foi a internet. E também a questão de facilitar as trocas comerciais. Ao invés, se você comprasse algo que valesse muito, precisasse um bolo de dinheiro, não precisa se levar o bolo de dinheiro, é só você levar o cartão de crédito e paga parcelado mais de 1000 vezes. Blocos econômicos. Os blocos econômicos foram a criação dos países para fortalecer a economia entre eles, as relações comerciais. Aí tem muitos, tem o Mercosul, o qual o Brasil faz parte, a União Europeia, o Mercado Comum Centro-Americano, o NAFTA, que é México, Estados Unidos e Canadá. Agora a União Europeia é que possui o bloco mais avançado no momento, que possui um único banco, um banco comum europeu, uma moeda única, que é o euro,
e a facilitar, não é necessário, a facilidade para se locomover pelo espaço, pela Europa de um país para o outro, não é necessário ter, travou agora, olha, só com a identidade você já pode se deslocar. Se você é italiano, você pode ir para a Alemanha somente com sua identidade. Então facilitou. Agora, o que tem mais novo é que a Inglaterra, que fazia parte do bloco da União Europeia, saiu com o movimento do Brexit. As empresas transnacionais também começaram a se expandir por todo o globo. Ao invés de ter uma única empresa no seu país de origem, começou a colocar filiais em outros países. E também a nova DIT, né, a Divisão Internacional do Trabalho. Até mesmo, um exemplo, um avião. Ao invés de se montar um avião em um único lugar, peças do avião são produzidas em outras partes, em outros países. Depois se reúnem essas peças em um único país e monta o avião. Também na questão dos protestos, até mesmo a primeira Primavera Árabe, o Facebook que mais facilitou para que se houvesse a comunicação entre as pessoas para realizar os protestos. Então a internet começa a influenciar também as revoluções. No caso aqui, os protestos contra a morte de George Floyd, um dos gritos de protesto é Black Lives Matter. Então, como vocês podem observar aqui, o que ocorreu nos Estados Unidos começou a refletir em outros países também, quase simultaneamente, quase que ao mesmo tempo. Então, em Londres, em Roma e até aqui no Rio de Janeiro também, protestando contra o racismo no mundo. O coronavírus também, as doenças passam a ser de forma global. O Covid-19, quando eu fiz essa aula aqui, em 28 de junho, já tinham 57.070 mortes. Hoje são 13 de agosto, mas no dia 11 de agosto que eu peguei aqui, o país confirmou mais de 103 mil mortes. Quer dizer, é demais. E 3 milhões de pessoas infectadas com o Covid. É muito difícil. Esse é o médico chinês Lin Wenliang. Foi ele que descobriu o Covid. E uma história interessante. Após ele revelar que tinha encontrado o Covid, o governo chinês começou a pressionar, dizendo que ele queria causar tumulto, queria causar o desespero na população, que ele era uma notícia fake. Infelizmente ele veio a óbito de Covid. E também as ruas, né? Como vocês podem ver, em São Paulo, aqui na 25 de março, como está vazio devido ao isolamento social, e o mesmo ocorrendo também na Times Square, nos Estados Unidos. Olha quanta gente, após o isolamento social, quantas poucas pessoas estavam nas ruas agora. E os avanços dos transportes, como não falar? Precisamos falar, porque com os avanços dos transportes, em 1500 a 1840, a velocidade média de carruagens e dos barcos a vela é de 16 km por hora. E daí, cada vez mais o mundo foi encolhendo. Não, na realidade, cada vez mais o homem passou a se deslocar mais rápido pelo espaço, diminuindo o tempo, né? Então dá essa falsa impressão, mas não, o mundo continua do mesmo tamanho. Então os navios, a vela, os navios cargueiros. Então foi vendo uma evolução, os trens de passageiro, trem-bala, metrô, e a invenção também do canal do Panamá. Então o que é que acontece? Anteriormente, para se fazer esse percurso aqui de Nova York até São Francisco, de navio, era necessário percorrer 20.900 quilômetros. Só que com a construção do canal do Panamá, no istmo do Panamá, o que acontece? Passou a ser aqui, de Nova York, passa pelo canal do Panamá, passa pelo canal do Panamá e vai até São Francisco. Então, há uma velocidade uma viagem que duraria em média 54 dias, se não houvesse tempestade, nenhum problema, 54 dias no
nos dias atuais, se foi feita agora, faz feito o quê? Em 21 dias, e quer dizer, bem mais rápido. Construir um lago artificial aqui, porque o Istmo do Panamá está a 26 metros acima do mar, então para que pudesse passar, e foram construídas também eclusas. Se você não sabe o que é eclusa, vamos aprender aqui no próximo, aqui, ó, mais uma invenção do homem. Então o que acontece? Como se fosse um elevador de navios por água. Então, atravessando o canal do Panamá, ele para aqui, a eclusa fecha, enche de água e ele segue. O lado de cá é mais alto, mesma coisa, o contrário. Os navios que vêm de cá, enche a eclusa e ele pode seguir, aí baixa depois de água e ele segue viagem. Simples assim. Então as outras invenções, a carruagem, outras invenções, a carruagem, o carro, o caminhão, aviões. A ponte de Oxum, essa é uma das maiores invenções que o homem fez, ligando a Suécia, em Malmö, na Suécia, a Copenhague, na Dinamarca. É um complexo metroviário. O que acontece? Essa aqui, essa ponte de 7.845 metros, tem trilhos aqui embaixo onde onde percorre os trens, e em cima são os carros. Então essa é a primeira parte, essa ponte elevada. Depois vem essa ilha artificial construída aqui com 4.055 metros, e depois um túnel submerso chegando a Copenhague, na Dinamarca, com 3.510 metros. Aproximadamente 16 metros de extensão, quer dizer, ligando, conectando um país ao outro. A origem da internet. A origem da internet, o seu objetivo no início era militar, e depois passou a ser utilizado nas pesquisas, nas escolas, e graças, como eu falei, olha o tamanho, como eu falei, da nanotecnologia, que fazendo peças cada vez menores. Então o que acontece? Os primeiros computadores eram o tamanho de uma sala, o tamanho de uma casa, e agora até chegar o que? O notebook. E também aqui a ligação era por telefone, era discado. Então a rede mundial de computadores, que é todos conectados através daqui, ó, agora temos cabos de fibra ótica, Wi-Fi, vocês podem se comunicar. E vocês sabem que não se nega nem água, nem senha de Wi-Fi em ninguém. Você pode realizar compras com o seu celular também na mão. Então a comunicação ficou fácil entre as pessoas do globo e os países, os governos. Agora a desigualdade ainda existe, né? Veja a lista das nações com o maior número de internautas. A China com 721 milhões de pessoas conectadas, a Índia aproximadamente 462, Estados Unidos 286 milhões e o Brasil com aproximadamente 140 milhões de pessoas conectadas. Só que 74% das pessoas na área urbana estão conectadas aqui no Brasil, e aproximadamente 50% das pessoas que estão na zona rural estão conectadas. Então ainda há um abismo, ainda há muito que se fazer pelos brasileiros, além de todos poderem ter acesso. E a maior parte desse acesso ainda é por celular e não por notebook, que é a questão da cultura também. Quando vocês vêm dizer que um coreano ia fazer sucesso? Pois é, Psy faz sucesso internacional, como os K-pops também, graças ao que? A internet. E na educação, na agricultura, utilização de drones, na medicina. Essa aqui é um drone, aqui é uma cirurgia feita à distância, quer dizer, o cirurgião está a quilômetros de distância do seu paciente para realizar a cirurgia, e os seus colegas vão aprendendo também à distância. Aqui é um drone de guerra utilizado pelos americanos, foi utilizado para atacar Qasem Soleimani, o general do Irã, foi morto pelo ataque dos americanos, somente o que? Com joystick. Então, resumindo isso, a globalização é a intensificação das relações comerciais, da cultura, da informação em escala global dos países.